Sejam bem-vindos ao canal Zangão Blues. Esse vídeo de hoje é um dos vídeos mais importantes que eu já fiz na minha vida. Por favor, fiquem comigo e prestem muita atenção. Mas eu peço também a vocês que de forma alguma entrem em pânico. O intuito desse vídeo é justamente acalmar os ânimos, de forma realista e fria, falar sobre o que está acontecendo. O cenário que se aproxima é muito ruim e ficará muito pior quando tudo passar, quando não houver mais corona. Eu lhes peço que assistam esse vídeo até o fim. É muito importante assistir até o fim para salvar a sua vida e ajudar a outros se salvarem. Peço que compartilhem esse vídeo ao máximo para que chegue às autoridades do nosso governo. Meus amigos, eu estou lhes falando diretamente de Israel. Aqui em Israel, os falecimentos aqui já estão acontecendo e continuarão a acontecer por algum tempo ainda. Mas o pior ainda está por vir. E não são as mortes, e sim o dia depois de amanhã, se é que você me entende. Será então a vez da nossa economia quebrar e falecer. E é por isso que eu faço esse vídeo e peço que assistam no meu canal o vídeo A Cura para o dia depois de amanhã, após o furacão Corona. Digo furacão Corona pois esse vírus arrasará, achatará países e cidades inteiras, deixando um rastro de desempregos e falências. Nesse vídeo, eu faço várias propostas para salvar a economia. E aproveitem para assistir também o vídeo Tudo Fechado em Israel, para combater o vírus. É para que vocês tenham uma ideia do que acontece aqui em Israel. Aqui em Israel, o governo também foi surpreendido e achava que não ia chegar com o perigo que esse vírus representa. Mas as medidas aqui estão sendo severas e estamos entrando em isolamento, já estamos em isolamento quase total. As pessoas estão proibidas de sair de suas casas somente para compras e com muito cuidado, pois as pessoas podem se infectar até mesmo quando conduzem o carrinho de compras no super, pois centenas de pessoas conduziram esse mesmo carrinho para suas compras e muito provavelmente o cabo onde você coloca sua mão para empurrar o carrinho pode estar infectado. É muito importante o uso de luvas de látex e máscaras quando em público. As pessoas aqui não podem se locomover fora de casa, além do perímetro do quarteirão. Podem dar uma volta no quarteirão sozinhas, não em grupos. E há policiais patrulhando e drones fiscalizando. Eu tenho a sorte de trabalhar em um lugar mais ou menos essencial, rede de televisão em jornalismo, e portanto tenho um papel com permissão especial para ir ao trabalho. Por enquanto tenho essa permissão. Mas o meu filho e a esposa dele estão isolados, fechados em casa. Fechados na casa deles e sem trabalho. Foram forçados a saírem de férias sem remuneração, sem receber seus salários durante tempo indeterminado. E vai lá saber se o negócio onde trabalhavam não irá à falência e, portanto, venham a ficar desempregados. E isso pode acontecer no Brasil também. E, por enquanto, quem paga o aluguel deles? Quem compra os alimentos? Quem compra os alimentos quando as economias acabarem? Quem paga o aluguel quando as economias acabarem? E aqueles que não têm uma reservinha, o que acontece com eles? Entende o desastre que está por acontecer? Você entende esse cenário? Não é ficção. Isto vai acontecer. Sim, há de se entrar em isolamento parcial, ou seja, um isolamento quase que total. O que eu quero dizer com isolamento parcial? Somente aqueles que são essenciais ou que venham eventualmente atender a chamados do governo para trabalhar em suas áreas de conhecimento, por exemplo, um mecânico, um torneiro mecânico. Mas no dia a dia esses mecânicos, escriturários, bancários não são essenciais. Essenciais são os médicos, são os supermercados, não é? As televisões, em tese. Agora, a proteção da vida é o mais importante, mas tão importante quanto a proteção ao emprego. Para que se possa proteger a vida, os empregos e a subsistência, precisamos proteger a economia para salvar vidas depois que o coronavírus tiver sido extinguido, tiver passado. Fique comigo, pois continuarei com as explicações mais adiante. Não deixe de assistir esse vídeo. O mundo inteiro reagiu tarde. Ninguém realmente entendia a gravidade do problema, do vírus.
O governo chinês escondeu essa verdade sobre esse vírus maldito. A ditadura puniu os médicos que descobriram o coronavírus. E por que puniram, eu te pergunto? Todos atrasaram nas respostas ao vírus. A Itália, a Espanha, a Inglaterra, Estados Unidos, Israel. Quem não atrasou? Alguém sabia realmente o que era esse vírus? A China sabia. A China, com esse vírus, passa a ser a primeira potência mundial. Eles já se recuperaram e a economia deles está recuperada e fortalecida. O seu dinheiro, o renminbi, a moeda que circula, que é o yuan, passará a valer mais do que o dólar e logo passará a desmontar os Estados Unidos e as economias mundiais. Vão transformar o mundo em escravos da economia chinesa. E isso pode até causar uma terceira guerra mundial. Ou talvez nem precisem. Talvez já tenham outras pragas na manga. Eu vou explicar o perigo que vivemos, mas depois da vinheta. O que é o PIB? Nós somos o PIB. Quem compra, quem vende, quem fabrica, quem importa e quem exporta, quem cultiva e colhe, quem alimenta, somos nós. Somos todos nós. Percebe? Ainda que o governo quebre para salvar a economia do povo, do comércio, das fábricas, o governo quebrará, mas o povo sobreviverá. E se o povo sobrevive, o governo se recupera. Simples assim. Essa é a fórmula. Meus amigos, é porque nesse momento todos somos o povo e todos somos o governo. É momento de união. Se o povo quebrar, haverá o caos, a barbárie. Isso aqui vai virar literalmente um filme de ficção científica. Será gente roubando a gente e a gente matando gente. O vírus circulou por meses na China, muito antes que fosse revelado. Já desde então esse vírus já estava se espalhando e a pandemia começou muito antes do anunciado. A hipocrisia da esquerda vermelha quer jogar isso em cima do presidente Bolsonaro. E pior, que arrasta uma parte da direita do centro, que é de esquerda, o dito centrão, esses governos e prefeitos de São Paulo que querem parar uma cidade, um estado como São Paulo, sem nenhuma preparação. Tem que parar sim, mas com preparação. Ora as bolas. Esse é um dos governadores que foi arrastado pela narrativa doentia da esquerda. Parar uma cidade como São Paulo sem preparação. Sim, parar uma cidade como São Paulo salva vidas. Agora, mas para perdê-las depois que passar o coronavírus. Pois as pessoas, e eu faço aqui uma triste e macabra previsão, as pessoas que perderem seus negócios e se afundarem em dívidas impossíveis de serem pagas, irão cometer suicídio. Pessoas que moram de aluguel irão parar na rua. O número de desempregados chegará a 50 milhões. Fábricas que irão à falência. Lojas de comércio que irão à falência. O Brasil levará 2 ou 3 décadas para se recuperar. No mínimo 30 anos se recuperando. Uma geração inteira se verá obrigada a se levantar da destruição econômica. Sorte que é o Bolsonaro. Ai de nós, se fosse o Lula. E pior ainda, Dilma. Dilma. Sim, sorte que é o presidente Bolsonaro e sua equipe de ministros. Bolsonaro vem acalmando o público. Imagine o caos que o Brasil entraria se ele, o presidente, falasse o que eu estou falando. Isso seria o caos. Eu posso falar isso, mas o presidente não. O presidente Bolsonaro errou, mas errou como todos os outros presidentes e primeiros ministros do mundo inteiro e chefes de países do mundo inteiro. Me enche o saco esses jornalistas que desde o primeiro dia de mudança do governo do Brasil, vermelho, ainda não se conformaram. Me enche o saco desses cegos que ainda seguem a esquerda, dos políticos que fazem de tudo para derrubar ou, no mínimo, neutralizar e transformar o presidente num boneco. Mas sabe o quê? Os políticos eu ainda entendo que eles façam o que estão fazendo, porque eles perderam o troca-troca que existia para obter poder, que vale muito dinheiro para o enriquecimento próprio e para eternização no poder e ficar para sempre no governo. Sim, eu entendo porque os políticos agem dessa forma, porque além de tudo, não só perderam o troca-troca, mas também a mama de onde mamavam o nosso dinheiro. Eu grito vergonha, vergonha,
que numa hora como essa, Dória, Mário Covas, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e toda essa esquerdalha brasileira, inclusive a Janaína, que eu a respeito muito, eu grito vergonha que eu tenho de vocês, que numa hora como essa falem de política e queiram proteger nos fundões para suas malditas campanhas os bilhões que foram destinados a vocês para essas campanhas. Esse dinheiro, senhores, paspalhos, deveria ser doado para salvar vidas. Nós, jornalistas, nós, emissoras de televisão, nós, os empresários, nós, os políticos, nós, os médicos, nós, os de direita ou de esquerda, nós, o povo, estamos juntos nessa barca. Nós, o povo, estamos juntos nessa barca. Isso não é hora de egoístas, de egoísmo. Isso não é hora de críticas. Isso não é hora de mostrar o seu pior como ser humano. Agora é hora de sermos povo. Povo com um único propósito e destino. União para sobreviver agora na hora da doença e sobreviver depois, na cura, quando houver a cura, quando tudo passar. Ou nos restará somente o caos, desvairado, sem leis, sem mais nada. Pense nisso. E, por favor, compartilhe esse vídeo. Zangão Blues.